Boa noite. O nosso programa de hoje fará uma retrospectiva de uma época marcante, os anos 70 a 74. 1º de abril de 1964, os militares tomaram o poder do Brasil através de um golpe de Estado que derrubou o então presidente João Goulart. A justificativa dos militares era defender o país da ameaça comunista. Com isso, os militares passaram a caçar durante este período qualquer indivíduo que apresentasse uma conduta contrária ao Estado. Foi no início da década de 70 que ocorreu o maior número de desaparecidos políticos da ditadura. O ato institucional número 5, que caçava os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos em caso de manifestação contrária ao regime, entre outros direitos da população, foi responsável pelo endurecimento da censura durante o regime militar, estendendo a fiscalização prévia aos artigos e reportagens da imprensa, às letras de música, às peças de teatro e aos programas de TV. Assista agora mais uma atração da rede Tupi de televisão, liberada pela censura federal para exibição neste horário. Atenção, senhores pais. Terminou o horário para menores de 12 anos. Durante este período ditatorial, os estudantes foram os maiores inimigos da ditadura e eram reprimidos pelos militares, até que em 1968 eles encontraram um novo modo de dar voz às suas ideias, através da música. A música foi uma das formas de protestos mais frequentes durante a ditadura militar no Brasil. Inúmeras canções foram compostas com o intuito de mostrar ao povo que o movimento esquerdista estava vivo e, claramente, as letras eram disfarçadas para que pudessem ter a divulgação permitida pela censura. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Depois de Geraldo Vandré, Chico Buarque se tornou o artista mais odiado pelo governo militar, tendo dezenas de músicas censuradas. Apesar de Você foi lançada em 1970, durante o governo do General Médici. A letra faz uma clara referência a este ditador. Para driblar a censura, ele afirmou que a música contava a história de uma briga de casal, cuja esposa era muito autoritária. A desculpa funcionou e o disco foi gravado, mas os oficiais do exército logo perceberam a real intenção e a canção foi proibida de tocar nas rádios. Apesar de você, amanhã há de ser. Outro exemplo é Mosca na Sopa, de Raul Seixas, que foi lançada em 1973. Apesar das controvérsias acerca do sentido da música, a letra faz uma referência nítida e direta à ditadura militar. Através de uma metáfora, o povo é a mosca e a ditadura militar a sopa. Desta forma, o povo é apresentado como aquele que sempre incomoda e que não pode ser eliminado. Além destes, vários outros artistas da música popular brasileira foram perseguidos pelo regime militar. Nesta época, as novelas foram os grandes alvos do departamento de censura. Entre 70 e 74, das 24 novelas da TV Globo que foram produzidas, 13 foram parcial ou totalmente censuradas. A emissora foi obrigada, em alguns casos, além de sua obra já ter sido censurada, a exibir ou ler comunicados emitidos pela Divisão de Censura de diversas publicações, cujo conteúdo deixava explícita a plena insatisfação da censura imposta à obra. Marco para a TV brasileira foi a inédita transmissão de uma Copa do Mundo de Futebol, realizada no ano de 1970. Pela primeira vez, os telespectadores puderam assistir a transmissão dos jogos ao vivo. A notícia de que os jogos seriam exibidos ao vivo pela televisão provocou uma corrida às lojas de eletrodomésticos, que venderam milhares de televisores nos meses que antecederam a Copa. A primeira Copa transmitida pela TV foi nossa. O Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Em 1972, na então Alemanha Ocidental, foram realizados os Jogos Olímpicos de Munique. Olimpíadas que foram marcadas por ataques terroristas. No
No dia 5 de dezembro, 11 atletas israelenses foram feitos reféns pelo grupo terrorista Setembro Negro. A princípio, 2 deles já haviam sido mortos e outros 9 mantidos como reféns. O governo alemão, no entanto, se recusava a permitir a intervenção do Tzahal, Força Militar de Israel, conforme recomendação da primeira-ministra israelense. Com isso, a polícia da antiga Alemanha Ocidental foi designada para trabalhar no caso, operação que na verdade foi um verdadeiro fiasco. O policiamento era totalmente despreparado para o tipo de situação, e após uma tentativa frustrada de libertação dos reféns, a polícia abriu fogo contra os terroristas, que imediatamente fuzilaram todos os atletas que estavam amarrados dentro de um helicóptero. O tiroteio durou 45 minutos, e além dos 11 atletas mortos, um policial e 5 terroristas morreram. Em relação aos jogos, o domínio no quadro de medalhas e na maioria das modalidades era dividido entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas os soviéticos levaram a melhor, conquistando 50 medalhas de ouro, 27 de prata e 22 de bronze, enquanto os americanos conquistaram 33 de ouro, 31 de prata e 30 de bronze. Coincidentemente ou não, no ano de 1974, a mesma Alemanha Ocidental que acabara de sediar os Jogos Olímpicos foi sede também da Copa do Mundo de Futebol. O Brasil era tido como a sensação do futebol mundial, mas a nossa seleção já não tinha uma equipe tão boa como a base do Tri. Antes da partida decisiva contra o carrossel holandês pela segunda fase, o técnico Zagallo disse que o time holandês era bom, mas não o preocupava por não ter tradição em Copas. O resultado? Perdemos por 2-0 para os europeus. Na final, a Laranja Mecânica, que encantou o mundo com o seu futebol, não foi capaz de vencer a força física e a obediência tática alemã. O jogo foi emocionante e a Alemanha Ocidental de Franz Beckenbauer e Gerd Müller venceu de virada com gols de Breitner e Müller, se tornando bicampeões mundiais. O início dos anos 70 foi marcado também pelo crescimento do rock e do disco. O rock teve nessa época o surgimento de bandas consagradas pelo público, entre elas Black Sabbath, Scorpions e Kiss. A disco music apareceu como uma espécie de manifestação contra a dominância do rock e teve nomes marcantes como Bee Gees e ABBA. No cinema, Bruce Lee fazia sucesso com Dragão Chinês, A Fúria do Dragão, O Voo do Dragão e Operação Dragão. Em 24 de fevereiro de 1972, um incêndio tomou o edifício Andraus, em São Paulo, devido a uma sobrecarga no sistema elétrico. Somam-se 16 mortos, e isso graças à estrutura do prédio que dispunha de escadas de incêndio e de laje, o que salvou muita gente. Muitos sobreviventes foram resgatados de helicóptero. No dia 13 de outubro do mesmo ano, aconteceu um dos maiores desastres da aviação mundial, conhecido como a Tragédia dos Andes. O incidente, que também ficou conhecido como Milagre dos Andes, teve 14 sobreviventes em meio aos 45 passageiros vítimas do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu no lado argentino da Cordilheira dos Andes. Eles passaram 72 dias lutando pela própria sobrevivência e em busca de resgate. Até hoje, uma das maiores histórias de sobrevivência de todos os tempos. No ano de 1974, na capital paulista, um curto-circuito no ar-condicionado do edifício Joelma iniciou aquele que é tratado como o maior incêndio do Brasil. 191 pessoas morreram e 300 ficaram feridos. O nosso programa fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima!